Fala, minha rapaziada, sejam todos muito bem-vindos ao Quintal Tricolor e vamos falar mais uma vez de Fluminense Futebol Clube, que é o que nos move, é o que traz você aqui todas as vezes que a gente traz vídeos para falar muito sobre a situação do Fluminense, que não é nada fácil, não é nada tranquila. A gente está numa reta final de temporada, muita treta acontecendo. Mais recentemente foi Thiago Silva e Felipe Melo, mas nas imagens do treino de hoje a paz foi selada. Felipe Melo e Thiago Silva já fizeram as pazes, foi só um desentendimento ali antes do jogo contra o Fortaleza, mas já está tudo certo no Fluminense, tá? A gente vai falar muito sobre esse jogo contra o Criciúma, que é o jogo do ano. Não sei para você, tricolor, que está do outro lado, mas na minha opinião é o jogo do ano. O Fluminense tem uma oportunidade muito boa de abrir 4 pontos para o Z4, isso numa reta final de temporada. Então é muito importante e a vitória tem que acontecer. Não existe negociar o resultado e a gente vai falar bastante sobre o Fluminense e Criciúma e vamos falar também sobre Lima, rapaziada. Quem diria? Lima está em uma das suas temporadas mais artilheiras e não é à toa que o cara tem se firmado como titular do Fluminense nessa temporada. Não é à toa e a gente vai trazer tudo sobre Lima aqui para vocês também, mas antes eu já peço para você conferir aí embaixo. Tá inscrito no Quintal Tricolor? Ainda não? Se não estiver inscrito, se inscreva aqui no Quintal Tricolor, que é muito importante para a gente. A sua inscrição faz com que a gente continue trazendo conteúdo e cada vez mais trazendo um número grande de tricolores para ficar muito bem informado sobre o nosso Flusão. Então confere a sua inscrição, já deixa também aquele curtir, que é muito importante, e fica com a gente até o final do vídeo para você ficar antenado e por dentro de tudo que a gente vai falar sobre o Fluminense, tá? E já peço também para que você nos siga nas outras redes sociais, por lá nós trazemos algumas informações com vídeos menores, no Instagram e no TikTok, é @Quintal Tricolor, não tem erro. Quer saber de Fluminense, Quintal Tricolor é o lugar, e vamos falar sobre Fluminense e Criciúma, que é a nossa próxima partida. Antes da gente falar do que nós estamos esperando, vamos trazer para vocês os resultados de momento do Campeonato Brasileiro, tá? Como vocês podem ver, o Palmeiras tomou a liderança do Botafogo por conta dos resultados dos jogos de sábado. O Botafogo empatou com vitória dentro do Newton Santos e o Palmeiras viajou para jogar contra o Atlético Goianiense, que nesse momento já está matematicamente rebaixado, e venceu o time fora de casa. Então o Palmeiras é líder nesse momento e depende só dele para ser campeão brasileiro. Juventude empatou com o Cuiabá, 1-1, jogo bom de acompanhar. O Juventude buscou o resultado no final da partida. No Morumbi tivemos São Paulo e Atlético Mineiro, um jogo muito bom também. O Atlético Mineiro teve a frente, depois o São Paulo conseguiu buscar o resultado, 2-2. No Beira-Rio, jogo que eu acompanhei quase que completo, Internacional venceu o Bragantino, um resultado muito bom pra gente. O Bahia conseguiu empatar no final do jogo contra o Atlético Paranaense, gol de Biel. Quem diria que o Biel, que fez tanta raiva pra gente, conseguiria nos ajudar, mesmo que com um empatezinho, nos ajudou pra caramba. O Corinthians, que já tá livre do rebaixamento, venceu do Vasco 3-1 e eles tiraram o pé, tá? Se o Corinthians não tira o pé, o Vasco tinha tomado uma senhora goleada. E aí os jogos que faltam nessa rodada, terça-feira, Fluminense e Criciúma no Maracanã, Fortaleza e o time da Lagoa lá no Castelão, e na quarta-feira, fechando essa rodada 35, teremos o jogo entre Cruzeiro e Grêmio. E quando a gente fala de Fluminense e Criciúma, o que é importante a gente estar trazendo, rapaziada, o Fluminense nesse momento tem 38 pontos, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, e o Criciúma é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, mesmo número de pontos do Bragantino. Então, os dois times estão com 37 pontos. Ou seja, o Fluminense vencendo chega aos mesmos 41 de Atlético Paranaense, que é o 13º, vai ter que contar também com o tropeço do Grêmio, caso o Grêmio empate, chega aos mesmos 41, Grêmio vencendo chega a 43, e aí o Grêmio vai lá para cima junto com o Vasco, Atlético Mineiro, passa até o Vitória nesse momento na tabela. Mas a vitória do Fluminense é muito importante porque nos dá fôlego de, na próxima rodada, que é a rodada 36, mesmo que o resultado contra o Atlético Paranaense fora de casa não venha e Bragantino e Criciúma vençam seus jogos, o Fluminense se garante fora da zona de rebaixamento, mesmo que na rodada 36 Criciúma vença o Corinthians e o Bragantino consiga a vitória para cima do time do Cruzeiro. Então é fundamental essa vitória do Fluminense contra o Criciúma. O Fluminense tem que ganhar de qualquer jeito. Não existe nesse jogo contra o Criciúma o Fluminense tentar negociar o resultado. Não existe no jogo contra o Criciúma o Fluminense deixar que o Criciúma cresça dentro do jogo. O Fluminense tem que fazer valer o mando de campo. Até o momento que nós estamos gravando esse vídeo aqui para vocês e trazendo aqui no YouTube, o Fluminense vendeu mais de 25 mil ingressos.
e o jogo só acontece amanhã no Maracanã às 7 horas da noite. Horário ingrato, em um dia ingrato para quem é CLT. Para quem trabalha vai ser complicadíssimo chegar no Maracanã às 7 horas da noite de uma terça-feira, porque é o horário que o Rio de Janeiro está parado. Mas o Fluminense conta muito com a força da sua torcida e a gente está com uma expectativa muito boa de público. Muito boa mesmo, porque o Fluminense, na última partida contra o Fortaleza, levou mais de 37 mil tricolores para o Maracanã. E a expectativa é que nesse jogo contra o Criciúma, esse número cresça ainda mais. Eu acho que terça-feira, às 7 horas, é um horário mais tranquilo do que sexta-feira, 9h30 da noite. Eu acho que vocês vão concordar comigo. Até porque o Rio de Janeiro não é um lugar tão tranquilo de você estar se movimentando depois de determinado horário. Então, o Fluminense jogar com o Criciúma nessa terça tem que vencer e o foco dos jogadores está nessa vitória. Não tem polêmica, não tem treta, não tem bagunça, não tem nada disso. O foco dos caras é tirar o Fluminense dessa situação no Campeonato Brasileiro. Germancano, por meio de suas redes sociais, já pediu a participação do público, John Arias fez a mesma coisa, Thiago Silva, entre outros. Quem puder, sempre digo, quem pode, quem tem condições, vá ao Maracanã. Agora, se você não pode, vai ter que fazer um sacrifício outro para poder ir para o Maracanã, te entendo, respeito e tá tudo certo. Agora, quem pode, vá ao Maracanã, rapaziada. Vá ao Maracanã, que o nosso tricolor precisa muito do nosso apoio dentro de campo. E agora vamos falar sobre Lima. Eu que sou muito crítico ao Lima, não é de hoje, quem me acompanha há muito tempo sabe, eu sempre critiquei demais o Lima, mas cheguei a um ponto em que hoje eu estou bem tranquilo com essa situação. Eu não reclamo mais do Lima, não falo mais, não fico perturbando. Sabe por que não adianta, rapaziada? Porque entra treinador, sai treinador e o Lima se mantém. E nessa temporada o Lima tem números muito bons quando nós olhamos a artilharia do Fluminense na temporada. O Lima, nesse momento, é vice-artilheiro do Fluminense na temporada. Ele igualou na partida contra o Fortaleza, com gol marcado, igualou a marca de Germancano e Cauã Elias nessa temporada. Os três, Lima, Cauã e Germancano, estão empatados com 7 gols nessa temporada. O artilheiro absoluto da temporada do Fluminense é o John Arias, que se for embora vai nos fazer uma falta enorme. Mas isso aí é assunto para outro vídeo. Hoje a gente está para falar do Lima. O Lima que se consolidou como titular do Fluminense e está próximo de alcançar a sua marca mais artilheira em suas temporadas no futebol brasileiro, obviamente. O Lima, em 2020, fez 9 gols, é a temporada mais artilheira dele, mas vale lembrar que naquela temporada ele atuava como ponta esquerda, não atuava como meio campo, como é o caso que vem acontecendo no Fluminense. Lógico, a gente tem que lembrar que nem sempre ele joga pelo meio de campo não, tem partidas que insistem em colocar o Lima lá na ponta esquerda, mas o Lima se firmou no meio de campo do Fluminense e não é à toa que ele conseguiu essa titularidade, tá, rapaziada? A gente reclama muito de Facundo Bernal, a gente reclama muito de Martinelli, reclama muito de Nonato, a gente reclama muito do Lima também, eu pelo menos reclamava demais, eu já estou mais tranquilo quanto a isso, mas é inegável que a produtividade do Lima melhorou demais. O Lima tem números muito bons para um jogador que faz a função dele. E o Lima é um dos poucos jogadores nesse elenco que ali na entrada da área finaliza em direção ao gol adversário. A gente pode reclamar do Lima por vários motivos, como eu já fiz várias vezes, mas é inegável que ele teve uma crescente muito boa em um momento onde o Fluminense está precisando. E se não fossem os gols do Lima, é até difícil falar isso, mas se não fossem os gols do Lima, a situação do Fluminense nesse momento no Campeonato Brasileiro estaria muito pior do que está nesse momento. Então o Lima se firmou e a princípio contra o Criciúma, o Lima vai ser titular de novo no meio de campo do Fluminense, tá, minha rapaziada? Nada de botar o Lima de novo na ponta esquerda. Então as notícias que a gente tinha para trazer eram essas para vocês. Fluminense muito focado em vencer o Criciúma, focado em abrir 4 pontos ali de distância para a zona de rebaixamento, e o Lima que se firmou como titular no time do Mano Menezes tem sido muito importante. A gente torce para que ele e todos os outros jogadores que estão à disposição do Fluminense entrem focados demais para trazer essa vitória contra o Criciúma e a gente se distanciar um pouquinho mais da zona de rebaixamento. Minha rapaziada, muito obrigado por ficar com a gente até o final do vídeo. Não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, ativar o sino para não perder nenhuma notificação e seguir a gente também nas outras redes sociais, que é @quintaltricolor, no Instagram e no TikTok. Saudações tricolores e o céu é o limite para o Fluminense.